Aí sempre pergunta, né? Como é que tá as coisas e tal. Eu nunca consegui falar que eu tinha que trabalhar. Eu não sei por quê, eu nunca considerei isso um trabalho. Eu não consigo verbalizar. Eu preciso trabalhar. Eu falo assim, minha mãe pergunta, tá indo aonde? Eu falo, vou ali fazer um negócio para Raquel. Eu não consigo chamar de trabalho, porque tá sendo prazeroso. Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram R$100 mil em 7 dias, o famigerado 6 em 7, R$100 mil em 7 dias. Hoje o papo é com a Raquel, eu não sei se é com o Abraão ou com o Ju. Que história é essa? Os dois, Abraão é o primeiro nome, né? Mas como é o nome do meu pai, muita gente me chama de Júnior por conta disso. Ah, e ela te chama de Ju. Mais pertinho ainda. Vem cá, em qual nicho vocês fizeram 6 em 7, Raquel e Abraão? Medicina chinesa. Medicina chinesa. E qual dos dois me conheceu primeiro? Eu. Ah, como é que foi? Eu te conheci no evento ao vivo, 2017. Eu tinha um outro produto, um aluno meu, eu dou aula de medicina chinesa há 20 anos, e um ex-aluno, quando conheceu Fórmula, achou que eu tinha todo o perfil, me convidou e eu fui ao evento ao vivo. Ele falou assim, não, você tem que ir ao evento. E aí, no evento ao vivo, eu vi uma palestra. Foi aonde? Foi em qual cidade? São Paulo. São Paulo. E foi o de 3 dias, ou de dia inteiro? 3 dias. 3 dias. Foi o raiz, aquele mundaréu de gente. Aquele mundaréu maravilhoso, muito bom. Adorei, fiquei encantada com o evento ao vivo. E ali eu vi as palestras de umas 2 ou 3 pessoas. Quando eu comecei, primeiro a abertura, né, quando você mostrou a pílula para entrar no mundo paralelo, eu falei, não, é esse que eu quero, que eu acho que eu sempre vivi no mundo paralelo, só que agora eu vou ter umas referências, né? Então eu assisti umas 2 palestras e vi assim, nossa, com conteúdo. Quem tem um bom conteúdo pode gerar valor para o Brasil, para o mundo. E ali eu vi, não, essas pessoas não têm diferença de mim em relação ao conteúdo. Eu preciso da metodologia. E eu fiquei encantada, tivemos um primeiro produto, Tesouros da Medicina Chinesa, mas foi voltado para o público em geral. Então eu fiquei 2 anos com esse produto e a gente atraía o paciente, porque como a gente tem uma metodologia exata de como a doença se forma e como ela pode ser bloqueada, gerou muita atração no paciente. E aí fiquei com essa dupla, ele tinha um sócio na Austrália e começamos a ter dificuldade de comunicação. Ele tinha mais 3 pessoas lançando e eu, assim, quando eu entro em alguma coisa, eu não gosto, assim, de estar no prato de entrada só, eu quero o principal e a sobremesa, assim, eu sou muito intensa. E eu percebi que eu precisava conhecer melhor. E nós tivemos assim, algumas dificuldades, a sociedade se desfez. E aí, num evento de 2019, eu comecei a ir anualmente. Aí eu encontrei o Thiago Batista, quando eu estava assim, ali atrás. Primeiro, quando a sociedade se desfez, eu falei assim, nossa, e agora? Porque assim, eu tenho que adquirir o Fórmula, a primeira coisa que eu vou fazer, e eu tenho que ter alguém com ética, com perfil, com essa proximidade, assim, para ter uma relação. Aí eu lembrei na hora do meu irmão, que é uma pessoa, assim, que eu admiro muito e que estava saindo do Brasil. Ele trabalhou no mundo corporativo muitos anos, muito dedicado, muito intenso. E, assim, acho que não existe acaso. Quando ele estava resolvendo ir para a Austrália, eu desfiz a sociedade, falei, eu preciso de alguém que eu realmente confie. E aí convidei para trabalhar comigo e foi a melhor coisa que existiu, porque ele foi no evento ao vivo comigo. Quando a sociedade foi desfeita, e a gente estava assim, e ele já, como ele é mais prático, bem objetivo, ele falou assim, Raquel, a gente está atraindo o doente, está um público muito, apesar de começar a vender, eu não estava preocupada com o resultado financeiro, eu queria ter o público exato, o avatar certo para eu fazer isso durante todos os próximos anos, né? Aí, lá atrás... Não, deixa eu fazendo uma pausa, você estava indo para fora do Brasil, Abraão? O que você ia fazer na Austrália? Eu estava, Não, o que acontece? Eu trabalhava eu me formei em TI, né?
E aí eu trabalhei nas consultorias, na Price, IBM, Accenture, nas grandes consultorias. E eu gerenciei projeto no exterior. Só que na hora que a empresa não deixou mais me voltar para o Brasil, essa vida de consultor, que eu tinha que ficar 1 ano em cada lugar, e a vida passando, né? Eu acho isso muito legal no início da carreira, né? Essas viagens e tal são mais sedutoras. E aí eu decidi sair. Aí eu falei, agora eu vou ter que empreender. Aí a primeira coisa que eu fui me meter foi um restaurante. E aí deu tudo errado, né? Porque não é a minha praia. Eu acho que você tem que ser muito apaixonado mesmo, porque é bem difícil. Uma mão de obra que eu não estava acostumado. E, enfim, aí eu desisti do restaurante e falei, a melhor coisa que tem é ir embora. Eu acho que eu vou para a Austrália. Mas aí, vendo a família, meus pais mais velhos, aquela coisa toda, a gente quer estar perto, né? E aí foi quando a Raquel apareceu, falou, olha, dá uma olhada aqui para ver se você tem interesse. E aí eu olhei e falei, não, tenho sim, vamos olhar. Aí a gente foi lá no evento ao vivo, né? A gente tentou falar com você, corremos lá para ver se pegava o cubo para te fazer pergunta, porque a gente estava com um problema no produto realmente, né? Relacionado à transformação, a uma série de coisas. Aí a gente ficou muito tempo para conseguir falar com alguém lá nos bastidores. Aí o Thiago passou. Aí a gente ficou esperando ainda, que tinha uma fila para falar com ele, né? Aí estava todo mundo falando. Aí na hora que chegou a nossa vez, eu lembro que a Raquel fez 2 perguntas, ele respondeu e eu falei assim, vamos embora. E aí quando ele respondeu a gente já teve a ideia do produto. E aí eu falei, vamos embora. Aí Raquel, não, vamos ficar mais, perguntar mais. Falei, a gente não precisa perguntar mais nada, era só isso. E aí a gente decidiu esse novo produto, né? A gente derrubou o antigo e construiu uma coisa nova, do zero. Acontece que a gente tinha mais de 100 vídeos gravados, eu estava em lançamentos e o Thiago falou, não, você tem um perfil de atrair profissional da saúde. Você tem que trabalhar direto com o profissional. E era derrubar totalmente o produto, iniciando, eu teria que filmar sozinha, já estava eu peguei a pandemia filmando sozinha, filmando no celular, e aí ele falou assim, não, Raquel, tenho certeza, ele me falou com uma integridade, com uma calma, assim, olhando no meu olho, com uma tranquilidade, realmente você tem um perfil, você dá aula há muitos anos, trabalha com clínica, há 20 anos, e essa viagem, China, essa quantidade de informação que você tem, já tem um público, tem que vender online. E aí eu falei, não, se você está falando, a gente vai fazer. E aí a gente começou a filmar do zero e aí foi a melhor coisa. Foi a melhor coisa, assim, que a gente mudou para a área de saúde diretamente com o profissional. Então aí foi a hora que ele falou assim, ele teve a confiança, cara, você já sabe fazer essa parada, bora fazer junto. E aí, como é que foi? A partir dali, vocês começaram o lançamento? Assim, a gente começou, né, como era um produto novo, né, na verdade, você já sabe fazer, a parada não é bem assim, a gente sabe que é realmente uma academia, né? Eu acho que com o passar do tempo, a gente vai lançando, mas a gente só cumpriu aquelas coisas, né, porque o Fórmula tem muito isso, e você fala muito isso, que, assim, dá um número mais ou menos de lançamentos para você conseguir atingir o 6 em 7. E quando a gente fez o acerto no produto, a gente fez exatamente até cerca de 7 lançamentos, a gente fez no 5º ou no 6º lançamento. 6 em 1, né? A gente conseguiu 6 em 1. 4, 6 em 1. A gente já fez 4, 6 em 1. Já. Assim, a gente não está falando agora que vocês já fizeram 6 em 7. Vocês fizeram 6 em 1, que são 100 mil reais em um dia. Que louco, 6 em 7. Inclusive, são raros, eu acho que são raras as pessoas que fazem 6 em 7. A maioria faz 6 em 5, faz 6 em 1, faz 6 em 2. Mas eu nunca mudei o nome da parada para 6 em 7, porque parece mais... Marcou, parece, né? Parece marcado, né? Parece que soa melhor, parece mais cabalístico. 6 em 7.
Eu gosto do 7, né? Então é isso aí. Mas agora, o que você acredita, só para as pessoas entenderem essa escadinha de lançamentos, que foi mais ou menos o lançamento de vocês, como é que foi a trilha? Quando você começou até o primeiro 6 em 7, ou seja, quando você fez o seu primeiro lançamento, por exemplo? Foi em janeiro, agora foi o quarto, né? Então, eu tenho 3 lançamentos ano passado, foi mais ou menos em agosto, setembro, né? Já começou com 60K. 60. Não, a gente fez menos. Não, foi a gente fez menos. A gente não... aí eu não sei como você costuma considerar esses investimentos, a gente falaria só de captação, né? Só de captação. Eu acho que captação é mais direto, né? Uhum. A gente começou baixo. A gente começou... No primeiro, o que a gente até deixou aqui pronto foram os 3 últimos, né? Mas o primeiro primeiro eu tenho até que dar uma resgatada aqui para olhar. Mas esse ano, em janeiro, a gente já estava investindo, a gente investiu 37, cara. Então, a gente começou com um pouco menos de 10 no primeiro lançamento, né? Porque a gente já tinha um caixa que nada saiu do nosso bolso, foi tudo aplicando a metodologia. Foi dando retorno e a gente foi segurando o dinheiro. E aí a gente conseguiu... montinho e montão. Exato. Assim, nada do bolso, nada. A gente... É uma preocupação que eu tenho. Um dos papéis aí, né? Dentre os papéis e responsabilidades é manter a coisa azul, né? A empresa azul é lançar tendo sabendo que é exato, porque a gente sabe que se você não tiver cuidado com isso, o tombo é grande. Aí os 37 voltou, os 3 últimos, né? Se você quiser que a gente volte no primeiro, mas a gente Os 3 últimos ia ser legal, só para o pessoal ter uma ideia. 37 voltou? 198. 198 nesse quarto já? Eu sei que foi 198, depois passamos para 45. O 6 em 1, Érico, na verdade, o 6 em 1 que puxou muito o 6 em 1 foi o efeito tsunami que a gente aplicou, que a gente tem um desconto. O desconto do primeiro dia, mas foi 6 em 1, aí foi 37, 160. Não, aí assim, aí a gente, do 37, a gente colocou, a gente sempre muito conservador. A gente vê um pessoal lançando, que o pessoal costuma dobrar, né, o investimento. Não, pega tudo e coloca na máquina de novo. A gente nunca fez isso. A gente sempre preferiu ir devagar, né? Então, do 37 a gente passou para 47. E aí, quando a gente fez 47, a gente fez 200, mais ou menos o mesmo valor. Aí a gente pensou assim, olha, eu acho melhor no próximo lançamento a gente repetir e fazer as mudanças que a gente considera necessárias, né? Uma das mudanças foi no tráfego, para ter uma pessoa mais próxima da equipe, né? Para sentir mais a equipe. Não deixamos tão terceirizado assim. Trouxemos mais para fazer uma coisa mais compartilhada, deu muito certo. A gente fez uns ajustes também, usamos o R2X para coletar depoimentos e melhoramos, né? Toda a cadeia, desde as CPLs aos depoimentos de página de venda, etc. E aí a gente conseguiu um ROI um pouco melhor. Nesse a gente repetiu o lançamento anterior, botamos 4K a mais, 51 de captação, e aí a gente fez um ROI de 5. Faturamos 250. Mas no total, que ele está perguntando só a captação ou o total, que a gente investiu 60, 70 e depois 80. 80K assim. No último. E no 80K no último, voltando 255. Ainda tá bom, né? É muito louco isso, porque ao mesmo tempo que fala assim, vou escalar, a gente é um pouco medroso com isso. A gente fica assim, não, vamos de pouquinho em pouquinho para ir fazendo os ajustes. Não. Porque esse ROI de 5 é isso mesmo? Eu teria, ou o meu ROI é um pouco menos, agora o que aconteceu, ou o meu ROI era para ser mais. A gente fica sem saber
assim, a velocidade com que a gente escala a coisa. Isso eu acho que a gente se complementa, porque assim, eu não tenho medo. Ele é mais conservador pela área dele. Eu não tenho medo, se eu tiver que investir tudo, tenho problema nenhum em colocar tudo de volta. Na verdade, eu acho que faixa preta, assim, a gente vai chegar lá, é só mirar que a gente chega nessa escala toda aí. A questão maior para mim, como terapeuta, né, como profissional de saúde, são os meus alunos, é a minha mentoria, é a assistência, porque assim, eu que dou as mentorias, medicina chinesa é algo que trata doença crônica, então tem terapeutas do mundo todo com doenças graves, e aí quando eu dou essa assistência quinzenal, 3 horas a cada 15 dias, ainda não é um produto avançado, é o próprio produto que eu estou querendo que ele fique com uma base, com uma raiz bem forte. Então, assim, eu, por exemplo, na minha instituição, eu nunca coloquei profissional, um professor de outra formação. Eu só tenho professor que eu formei, só formado por mim. Então, minha equipe é muito pequena. E agora eu vi a possibilidade disso crescer para o online, é só eu estruturar. Uma vez que eu estruture essa minha equipe com conhecimento, que eu tenho as traduções do mandarim, peço os livros da Faculdade de Beijing há muitos anos, e aí estruturando essa equipe, que a gente está se fortalecendo, está todo mundo ganhando melhor, está todo mundo mais feliz. E aí a mentoria, eu dando esse suporte maior, não tem problema nenhum investir todo o valor, assim. Por isso que a gente chega ao meio termo aqui, mas investir não me dá medo nenhum, zero mesmo. Se eu te perguntar, qual que é agora, talvez mudando um pouco do ângulo do assunto, de lançamentos para a própria medicina, por curiosidade, qual que é a diferença, você que é técnica nisso, né, da medicina convencional, como a gente conhece, e da medicina chinesa? Qual que é a diferença? Então, a primeira diferença... Uma ser da China, né? A diferença é bem grande, mas assim, o que é mais importante, né? Quer dizer, tem pontos em comum, é a capacidade de chegar à causa de qualquer enfermidade crônica. Por isso, o produto é muito forte. Diagnóstico de ouro da medicina chinesa mostra, inclusive eu dou fundamentos, fisiologia, a base da medicina chinesa, eu entro no programa, eu não dou só diagnóstico. Porque a maior parte dos profissionais que têm pós-graduação, eles não sabem diagnosticar. Por quê? Aí vamos lá, o que significa a medicina chinesa? Nós tratamos manipulando os canais que direcionam o sangue para a tireoide, para o cérebro, para os órgãos. Existe um mapeamento feito pelos chineses de direcionamento adequado do sangue para haver imunidade e haver saúde. Por exemplo, quando você toma um banho gelado lá na banheira, você faz uma vasoconstrição e joga esses canais todos para dentro. Isso eleva muito a circulação interna, aumenta muito a sua produtividade mental, o seu poder de reação. Então, esses canais foram mapeados, tem universidades importantes, tem 2 enormes em Londres, Paris, aqueles mapas de veias. Isso. Aquele mapa ali, as universidades, né, com milhares de artigos científicos, a OMS já comprova todas essas técnicas, que você pode manipular esses canais para ele jogar o sangue para o lugar certo. Então, toda doença tem causa. E assim, eu tenho vários alunos médicos que a maior questão... Eu tenho formação de fisioterapia de base, mas fiz 5 anos de medicina chinesa. Então, assim, a maior dúvida que o profissional de saúde tem é como chegar à causa, porque existem várias doenças com causa desconhecida, como glaucoma, depressão, pânico. E toda doença para a medicina chinesa é um desequilíbrio desses canais. É um bloqueio desses canais. E aí, quando você descobre o desequilíbrio e nutre o canal, aí depende do grau, por exemplo, se tem um câncer avançado, a matéria já está muito alterada, ela acaba se você não tiver uma alteração enorme. Tá? Às vezes é cirúrgico, às vezes é um quadro que eu tenho que ter uma parceria de especialistas para... Ela não é uma mágica. Mas se a estrutura, por exemplo, ela trata muito bem insônia, asma, pânico, aborto espontâneo, depressão, tontura, apatia, né? Nós estamos aí o Brasil hoje é o primeiro do mundo em ansiedade. Então, ela trata muito bem a ansiedade. Primeiro do mundo em ansiedade. Pela OMS, assim, é uma lástima, mas isso é um dado assim, que saiu há pouco tempo, um absurdo. E 5º em depressão.
Então, assim, ela trata para isso acabar 100%. Assim, a ansiedade é natural ser pontual, mas não todo dia. Então, esse mapeamento é que é a base do nosso tratamento. Aí você pode tratar com exercício, com agulha, com dietética, com moxa, que é um calor que você faz assim, que você esquenta pontos do corpo. Isso é uma erva, por exemplo. Acho que travou ali, né? Aí, voltou. Por exemplo... Tá ouvindo, Você manipula, Érico, por exemplo, aquecendo pontos do corpo, ao invés de agulha, aquecer com essa erva aqui, que é uma erva chinesa, chamada Artemisia. Paciente com apatia, seus alunos aí, faixa branca, que ficam procrastinando. Aí, você atua ativando porque às vezes a pessoa procrastina porque tá fraca, porque a circulação tá baixa, o sangue não chega na cabeça. E aí você aquece, impulsiona o sangue e trata. Então, assim, tem 7 técnicas de tratamento. E o Brasil é um mercado assim, muito amplo, porque na América do Sul nós temos 1% dos estudantes do mundo todo, tem 1% no Brasil. Europa e Estados Unidos tem um número muito maior em medicina chinesa. Tem 6, 7%. É uma curiosidade de alguém ignorante. Então, se a pergunta for muito ignorante, você vai ter que relevar, tá? Porque eu não conheço essa parada, só ouço falar. Mas eu tinha um amigo meu que uma vez foi para a China. Eu perguntei, cara, lá come comida chinesa? E ele falou assim, Érico, até come, mas a maioria não é desse jeito que a gente imagina, o frango xadrez, não é que todo mundo come, não. A medicina chinesa na China é a mais praticada ou não? Lá eles praticam a medicina convencional como a gente pratica aqui também, em sua maioria. Porque aqui a medicina convencional, claro, tem muito mais prática. A medicina chinesa é uma medicina alternativa, uma alternativa em menor quantidade. Mas e lá? Na verdade, ela, dentro da legislação, ela não está em uma medicina alternativa, ela é complementar, mas esse nome, porque assim, às vezes, meus pacientes hoje, eu é que indico para o médico, porque muitos pacientes não querem ir ao médico, e isso é uma lástima, porque eu tenho excelentes médicos, claro, né? A gente precisa da medicina ocidental. Só que, assim, como ela trata muito bem, quando é bem feita, há um perigo do paciente recusar muito o medicamento, tá? Agora, voltando à sua pergunta, o medicamento é muito necessário, às vezes é um medicamento que tem que ser inserido, mas muitas vezes não. Então, hoje, o profissional de saúde está muito aberto. Agora, na China, essa culinária que vem para o Brasil é muito pobre. A culinária chinesa é fantástica. A medicina chinesa é a mais praticada na China hoje ainda, não é a medicina ocidental. A medicina ocidental mais é chinesa do que eu Mas eu tive assim 2 hospitais enormes, só que eles fazem fitoterapia, Qigong, que é exercício para manipular os canais. Assim, a meditação do leão é um pelo do Qigong. Do leão é um pelo, parecido com meditação, mas exercício muito forte. A arte marcial, por exemplo, Kung Fu, veio do Qigong. Agora, a medicina chinesa, ela trata com Qigong, fitoterapia, acupuntura, dietoterapia chinesa. Aurículo, que aí são os pontos na orelha. Então, são 7 técnicas para tratar a doença crônica. Ela foi institucionalizada nas universidades com esse objetivo, tratamento de doença crônica. E a culinária é um espetáculo. A gente fala que o chinês, assim, ele come tudo que anda, rasteja, voa, corre, mas, assim, é uma culinária muito forte. Assim, você vê um chinês de 90 anos, eu fiz exercício na praça pública lá, com 3 mil pessoas, Qigong, né, esses exercícios de manipulação da energia interna, mais da metade tinha mais de 80 anos. E fortes, sabe? Com a mão quente, firme, sem obesidade lá, diabetes, essas doenças mórbidas, né? O número é muito menor. Então, assim, são muitos artigos mostrando... Mão quente é sinal de saúde? É sinal de, se for muito quente, pode ser demais. A mão fria é ruim, a energia está baixa, a circulação está baixa. A mão tem que ter uma temperatura aquecida, assim como todo o corpo. Então, hoje, por exemplo, eu atendo muitas mulheres com pé gelado, edema no tornozelo, falta de libido, falta de alegria por frio interno. E como é que aquece? Tomando chá quente? Não. Muitas vezes o chá quente pode piorar.
Assim, porque você tem que... Porque os meus amigos chineses, né? Quem eu conhecia que era chinês, eu morei um tempo em Londres, tinham os mais contatos. Eles não entendem como a gente toma bebida gelada. Eles acham uma coisa de louco. A gente pedir água gelada na... Nossa, Érico, eles piram. Porque na verdade você tem uma energia que é um fogo. O aparelho digestivo, ele chega... É um forno mesmo, mais de 35 graus. Então você tem um Yin Qi, que é uma energia que aquece, aí você vai e joga água gelada em cima daquela produção de sangue. Porque na China se fala assim, você é o que você come. Digas o que tu comes, eu te direi quem tu és. Porque o alimento produz muito sangue. Então, se tua digestão for lenta, você tem menos sangue. Você, por exemplo, tá corado, deve ter a mão mais quente, você tem vitalidade. Tem gente que pega sol, às vezes, e fica o dia inteiro e ainda se sente frio. Então, assim, frio interno é a causa das doenças. Como se aquece? Não é com chá. O chá... Porque, assim, cada órgão... Primeiro, é importante não tomar água gelada. Eu não tomo água gelada há anos, nem meus pacientes, nem os profissionais que eu oriento. A questão é que cada órgão pode estar frio ou quente. Por exemplo, frio no rim, pânico, aborto espontâneo, frigidez, impotência sexual, dor lombar, memória fraca, Alzheimer, frio no rim. Então, nós tratamos o frio no rim e não a doença. Agora, como se aquece o rim? Aí pode ser com camarão, a dietética é um alimento, camarão tonifica o rim, com alho, que é um alimento quente, moxa no rim todos os dias. Tem um paciente que eu atendi russo, com frio, eu falei, olha só, ele falou, Raquel, eu tenho 15 dias para ficar no Brasil. Eu falei, faz isso aqui todos os dias em casa. Ele estava com bradicardia, frio e desmaiando na rua. Em 15 dias ele voltou para a Rússia bem. Então, assim, ele aqueceu, aí eu tirei a alface, os alimentos crus, aí tem um probleminha com suco verde. Se a pessoa estiver muito gelada, não faz mal para todo mundo, mas quem está com metabolismo lento, aí o suco verde começa a fazer mal. Aí eu tirei o cru, inseri os alimentos quentes e pedi para ele aquecer uns pontos. Não come nada cru, absolutamente nada. E aí você vê a saúde, Érico, os caras chegam a 100 anos, com memória boa. Como diria minha mãe, durinho. Agora, com a coluna reta, entendeu? O que me impressionou no produto, uma das coisas que mais me impressionou, porque quando a gente fala de doença crônica, você tem um mapa que, se você seguir o passo a passo, você chega na causa precisa daquela enfermidade. E mais, o que acontece? Quem conhece bem a medicina chinesa, a maioria dos profissionais, infelizmente, não. Aqui no Brasil, porque o conhecimento não veio na íntegra. Mas, assim, e a Raquel tem um tradutor do mandarim antigo, então ela vem traduzindo material há 20 anos, fazendo traduções. Então, o que mais me impressiona é o seguinte, uma doença crônica, se eu for em 4 especialistas aqui e pedir um diagnóstico, cada um vai me dizer uma coisa. O profissional de medicina chinesa, se ele conhece a fisiologia, os fundamentos, o diagnóstico é o mesmo. Eu posso ir na China, na Inglaterra e aqui no Brasil, que vai ser o mesmo diagnóstico. Isso é o que mais me encantou, assim, no produto. E a imunidade, né? Você quer ter a alegria, por exemplo? Tem fonte, tem a raiz da alegria, tem raiz da disposição. Tem gente que é triste por motivo orgânico. Pode ser estimulado. Pode ser estimulado com sangue. Não é uma coisa assim, fecha o olho e fica alegre, sabe? É um negócio muito sério. Então, quer dizer que meus banhos gelados têm fundamento. Banho gelado. Você tá forte, né, Érico? Você tem calor interno. Agora, uma pessoa muito gelada, fria, não aguentaria, de repente. Então, assim, nada é bom para todo mundo. Assim, o que é bom para um não é bom para todo mundo. Depende do calor. A medicina chinesa é muito individualizada. Então, assim, tem uma frase famosa que fala todas as doenças podem ter cura, mas nem todo paciente tem. Então, depende da pessoa. Uma coisa agora, dando outra guinada total para o mundo de lançamento. Tendo levado essa mensagem, e agora tendo feito não só um, mas 4, se não me engano, 4, 6 em 7 ou 6 em 1, né? Ou foi isso mesmo que eu entendi, correto? Isso. O que vocês... Que dica, tendo feito agora, tendo consolidado, que é diferente só fazer uma vez, né? Primeira vez, dizem que é
Podiam até dizer que era sorte, agora com 4... Foi sorte. Difícil, né? Difícil falar que é sorte 4 vezes. Então, o que você daria de dica para um faixa branca agora? O faixa branca nunca lançou, ele está começando, ele quer isso. Que dica você daria para ele para acelerar a jornada dele? E, ó, faixa branca é já aluno da Fórmula. Assim, o cara é aluno da Fórmula. Que dica você daria para esse cara que é faixa branca, aluno da Fórmula? Velho, faz isso. Porque se eu soubesse disso, talvez eu teria ido mais rápido. Uma coisa aí que eu acho muito importante é seguir bem a metodologia, não ouvir tantas coisas, porque quando a gente fala de marketing digital hoje em dia, a gente vê muita coisa na internet, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa poluição de informações. A gente, quando decide por uma coisa, a gente tem que falar a mesma língua e, não, é isso, é o Érico, e a gente vai seguir passo a passo do que ele está falando aqui. E uma das coisas que também muito me impressionou, não só pelo fato de ser minha irmã, né, foi o que aconteceu com ela, né? A gente acabou derrubando um produto e levantando outro. Porque a gente não tem dúvida do método. A metodologia está comprovadíssima por A mais B. Do Fórmula, né? Então, assim, a resiliência é a pessoa não desistir. Por exemplo, eu encontrei uma pessoa há uns 4 dias atrás, por coincidência, que ele disse que tinha entrado no mundo do Fórmula e ele tinha feito um lançamento e tinha desistido. Aí eu achei aquilo totalmente estranho, porque isso não entra na minha cabeça, desistir assim, porque o negócio está provado. Aí eu falei, não, mas eu tentei entender assim, por que ele desistiu. Foi a primeira dificuldade. A primeira dificuldade, ele jogou a toalha. É para não desistir. Se algo der errado, tentar fazer a coisa de uma maneira também que não te quebre, né? Que você não dê o passo maior que a perna, para ter esse fôlego de recuperar e confiar no método. Porque eu nunca vi um método tão provado. Todo dia a gente faz uma entrevista para reforçar isso. Então, seria a resiliência e o passo a passo, seguir a metodologia. A primeira coisa que aconteceu comigo quando eu desfiz a sociedade, eu falei, eu quero um fórmula rápido. Porque eu acho que o especialista tem que ter o fórmula. Muda totalmente os gatilhos mentais, a ordem, o fórmula é espetacular, a forma como você passa ali, o passo a passo, até hoje é importante voltar lá. Agora, a resiliência existe em quem São Francisco de Assis fala uma coisa bem interessante, assim, faça o que é necessário, o Deville falou isso numa palestra dele, né? Somente o necessário, faça o necessário e você vai fazer depois o que é possível e uma hora você vai fazer o que parece impossível. Isso tem que dar para receber e é um pensamento muito interessante. A resiliência depende da autoconfiança. O que eu indico para a faixa preta, né? O Júnior falou da parte técnica, da faixa branca, é a capacidade. Faça o que você realmente acredita que vai fazer diferença para o outro. Eu tenho certeza, como várias entrevistas aí que você já fez, profissionais, eu tenho certeza que isso vai fazer... que isso vai mudar a vida, seja com o que for. Você tem certeza? Aí você vai ter que aguentar, porque as dificuldades aumentam a força. Tudo que é fácil não cria força. Eu sou outra pessoa depois do Fórmula, já tive várias dificuldades na minha vida, mas todas elas me fizeram crescer. É a forma que você olha a dificuldade. Se veio, é para eu fazer melhor. Se veio isso, é para eu crescer. Eu acho que essa resiliência você pode aprender com quem sofre e aprende com o crescimento, né? Então, eu acho assim, se você não está fazendo, se você desistiu, é porque você não acredita muito no produto também. Se você acreditar muito no que você está lançando, como já falaram aqui, muda de produto. Quando o Thiago Batista falou, Raquel, muda, eu falei, não, você tem que mudar? Eu vou mudar. Eu mudei no dia seguinte. Gravei muitos vídeos sozinha, em casa, na pandemia, virando o celular. Agora, não consegue fazer um vídeo? Fala. Se você quem não consegue fazer um vídeo, é porque não fala o que acredita muito. Muda o produto, então. Se você acredita muito no que você está falando, você lança. Você é a faixa branca e vai subindo, e isso se desenvolve também, né? Então,
Então, nada como exemplos aí. Eu acho que você faz isso de uma forma brilhante. E você vê, Érico, só para fechar a pergunta, que as pessoas mais humildes... Você falou, o que acontece com quem é da roça? O que acontece com quem é do sítio, né? O que acontece é que eles não têm o ego. Eu tenho pacientes com pós-doutorado, com 5 idiomas, mas a inteligência acentuada, às vezes, atrapalha, porque o cara sabe que ele é muito inteligente, que ele é muito bom naquilo. Então, mexe um pouco com o ego e com a exposição. E a pessoa que é mais simples, ela se expõe com mais facilidade. Isso é uma pena, porque tem pessoas brilhantes, meus alunos, eu vejo nas mentorias, Raquel, eu morro de vergonha de fazer um vídeo, e alunos brilhantes pedem orientação para começar, né? Eu vou começar até a indicar o seu trabalho, porque, assim, eles não conseguem se filmar pelo ego. Eu tenho um diretor de uma faculdade que tem pânico, é meu paciente, ele comprou o Fórmula, ele adoeceu, porque cada vídeo que ele filmava ele achava ruim. E adoeceu por quê? Aí quando eu falei, esquece quem está olhando, fala o que você acredita. Aí agora ele está melhorando, depois de 2 anos, ele voltou ao Fórmula aí. Então eu acho que é isso, o ego é o pior do ser humano. É necessário uma dose do ego para uma mínima vaidade, eu estou aqui, ninguém é destituído totalmente do ego, a gente tem uma autopercepção, mas humildade para seguir o propósito e fazer o que você acredita para fazer diferença no mundo, que a gente está aqui de passagem e a gente precisa ajudar o mundo a evoluir. Eu acho que você está marcando uma era de pessoas que realmente querem mudar o mundo, por isso que eu acho que só tenho a agradecer e acho que as pessoas que seguram o ego aí vão embora. Eu nunca consegui falar, todas as vezes que eu trabalhei assim, né? Eu trabalhei um tempo em casa, estava na casa dos meus pais, e aí teve e minha mãe sempre pergunta, né? Como é que tá as coisas e tal. Eu nunca consegui falar que eu tinha que trabalhar. Eu não sei porquê, eu nunca considerei isso um trabalho. Eu não consigo verbalizar. Eu preciso trabalhar. Eu falo assim, minha mãe pergunta, tá indo aonde? Eu falo, vou ali fazer um negócio para Raquel. Ela já falou, Júlio tá fazendo umas coisas para você. Eu não consigo chamar de trabalho, porque tá sendo prazeroso. Tá sendo prazerosa a caminhada. É muito legal. É muito legal. Muito legal. Ver as pessoas mudando. E você mudou também, né? Também, né? Você mudou cada vez mais, porque vai entrando, você entra na transformação do próximo, baixa uma luz do céu, que eu acho que isso é uma água que vai mudando, vai todo mundo ficando mais feliz, mais disposto. O dinheiro é consequência, faixa preta é consequência. Se envolver, se apaixonar pelo processo, a faixa preta vem. Eu estava ontem, é engraçado, estava ontem numa pequena festinha, uma confraternização cheia de francês. Tem muito francês onde eu tô. E eles, francês, falam português, né? Tipo o Jacan, assim, sabe? Fala português. Aí tava lá, aí vinha um cara e falou, acho que falou pra minha esposa, nossa, ele não falou nem comigo, falou com ela, disse, nossa, que legal, você é esposo do Érico Rocha, parabéns pelo trabalho dele. Eu falei assim, olha, é estranho, né? Porque não sei se isso funciona bem para as mulheres, né? Ser parabéns pelo seu marido é uma coisa que não rola muito, mas assim, não sei se ajuda ou atrapalha, mas não foi por isso que eu falei, não, a dona da festa, dona da pousada, falou assim, nossa, Érico, eu estava atrás de um cara falar com sua esposa, parabéns por você, é a coisa mais estranha do mundo, pensa bem, eu acho que, eu não sei se ela não sabia o que eu fazia, mas imagina alguém que não te conhece chegar e falar assim, parabéns para sua esposa, e a mulher fala, o que você faz? Mas assim, eu achei que energia boa, né? Gratidão, né? Gratidão que espalha não só para mim, mas para ela também. Você participar da transformação de pessoas é muito bom. Ele deve ter morrido de vergonha para falar isso. Você chega para alguém que você não conhece. O que eu quero dizer é que você tem que estar muito grato para fazer uma coisa dessa, um desconhecido, né? Com certeza. Aí atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Descansado. Eu falei isso na internet, quase fui cancelado, tá? Tem que falar ao lado. Porque se colocar atrás, tem que falar ao lado. Quase fui cancelado com boas intenções, ó. É sério, quase o cancelamento veio forte. Mas é a mesma coisa, né? Tipo,
Uma grande Junto, mulher tá tem sempre junto. um grande homem. Se eu falar assim, atrás de uma grande mulher tem sempre um grande homem, não ia rolar o cancelamento, não. Mas rolou o cancelamento. A intencionamento. Mas é legal, então, isso que você está falando do Abraão, você participar de transformação é tão bom. Além do 6 em 7, que a gente fala muito, que é o que a gente... Nossa Roma, que a gente fala que chegou lá, mas é uma Roma tão boa participar de transformação. Coisa que você já fazia antes, tá? Você devia fazer isso antes. Só que agora é numa escala inimaginável. Você deve ter aluno. Não, é emocionante você pegar uma pessoa lá no fundo. Eu tenho uma aluna que trabalha na Mata Atlântica, tratando os índios, ela é acupunturista, trabalha com medicina chinesa. Ela liga a internet lá, Raquel, eu estou aqui tratando o índio tal, tal. Poxa, quando que eu conseguiria isso, né? Então, no mundo todo. Eu acho que o nosso sistema educacional foi feito design lá no século XIX, na Revolução Industrial, para formar bons trabalhadores, bons funcionários, bons soldados. Né? No tempo de guerra, você precisava de bons soldados e bons funcionários. Mas não foi fundado ninguém para fazer uma revolução, pensar diferente. Né? Porque na guerra, você quer que a galera faça o que o general fala e tal. E para trabalhar na fábrica, se você for ver até hoje, na escola tem um sinal, igual na fábrica. Parou para pensar. E assim, a gente está vivendo uma pequena, você fala assim, a gente está vivendo uma pequena revolução, a gente complementa o que foi dado. Como você mesmo, Abraão, disse, cara, tem medicina chinesa é o poder, basicamente vou traduzir uma linguagem mais de boa, medicina chinesa é o poder se você sabe fazer, e tem gente que não sabe fazer. E se ele souber fazer, o diagnóstico é mesmo. Então a Raquel entra com essa parte de contribuição para saber fazer. E se você faz isso bem, quem ganha? A galera que vai ter o rim esquentado. Que é coragem, o rim é sede da coragem, nossa. Coragem. Sem coragem, a gente não faz nada, né? Come camarão. Aí deve ter um monte de camarão bom, né? Nossa. É que não falta. Agora eu vou comer com mais gosto. Gente, muito obrigado pela generosidade de estar aqui, por ter feito 6 em 7, por inspirar outras pessoas. Gratidão, Érico. Um abraço. Tchau, tchau.